A paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Leonardo Clouvier e eu quero te convidar nesse momento para juntamente comigo estarmos estudando um pouquinho mais da palavra de Deus. Eu venho aqui nesse vídeo compartilhar contigo a lição de número 2 do segundo trimestre de 2020, lição para adultos, cujo tema do trimestre é a Igreja Eleita. E nessa lição estaremos estudando a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Essa lição sendo estimada para ser ministrada no dia 12 de abril de 2020. Se o dia for diferente também não tem problema, você pode estar acompanhando aqui comigo. O importante é que estejamos estudando a palavra de Deus. E nessa lição vamos estudar um pouquinho acerca das bênçãos espirituais em Cristo. Vamos ver o que realmente a Bíblia nos fala acerca das bênçãos do Senhor. O que são as bênçãos de Cristo? Será que são bênçãos materiais? Será que são bênçãos espirituais? Que bênçãos são essas que estão na palavra do Senhor? Vamos estudar um pouquinho nessa lição e quero te convidar para você estar aí comigo. Você que ainda não conhece aí o nosso trabalho, assista esse vídeo. Se gostar, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Tá legal? O nosso objetivo aqui é anunciar e ensinar a palavra de Deus. Antes de estarmos iniciando essa lição, como de costume, estaremos fazendo uma oração ao Senhor nesse momento. Não se preocupe, se tiver revista é bom, mas tenha em mãos a Bíblia Sagrada e tudo que eu estiver dizendo aqui nesse vídeo, o ideal é que você abra a palavra do Senhor e acompanhe comigo, tá bom? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai, glorificado, Senhor, e exaltado seja o seu nome. Obrigado, Senhor, por tudo. Seja conosco, ó Pai, nesse dia. Fala, meu Pai, aos nossos corações. Abra-nos, Senhor, a mente, ó Pai, o coração, para que possamos estar, Senhor, prontos e com o coração aberto, meu Pai, para ouvirmos, ó Pai, a Tua palavra. Tira, Senhor, do nosso meio toda distração, meu Pai, todo impedimento e fala conosco, ó Pai, nesse dia, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, vamos iniciar a aula. Última recomendação, elimine, por favor, as distrações. Tenha em mãos a Bíblia Sagrada, o texto de base. Não se preocupa, que estarei disponibilizando aqui na tela. Você poderá acompanhar a leitura, tá bom? Vou estar lendo e comentando. Se você tiver dúvida, você pode deixar também aqui, escreve aí nos comentários qual é a sua dúvida, que estaremos respondendo. Eu só peço um favor. Eu tenho recebido aí vários comentários que estão um pouco fora da lição, tá? Aqui também tem o meu zap, se quiser tirar outras dúvidas, pode colocar aí também. Embora esse zap aí, ele é para pedidos de oração, mas se tiver dúvidas, pode me enviar por aqui também, tá bom? Mas se possível, nos comentários desse vídeo, faça comentários, por gentileza, em relação à aula. Outra coisa que estarei fazendo também nessa aula, no final do vídeo, eu estarei disponibilizando o questionário. Algumas pessoas têm me perguntado, têm pedido para eu disponibilizar o questionário. Eu vou estar disponibilizando. E você pode responder abaixo aqui nos comentários. Tá legal? Então vamos lá. Lição de número 2, segundo trimestre de 2020. O tema dessa lição é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. É o que vamos estar abordando aqui ao longo dessa aula. Temos aqui o objetivo geral, que é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus, e 3 objetivos específicos. O primeiro, refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. E o terceiro,
explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. É o que vamos estar aí abordando ao longo aqui da lição. Qualquer dúvida, pode escrever aqui nos comentários, que tentaremos responder a todas, tá bom? Vamos lá. Aqui nós temos o texto áureo. O texto áureo diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Então aqui nós vemos aqui uma citação acerca do nosso Deus, que o nosso Deus ele é bendito, porque através de Jesus Cristo, o que ele fez? Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, que é o que vamos estar vendo aí ao longo da aula. As bênçãos, irmão, que o Senhor verdadeiramente tem preparado para nossas vidas. Estamos vivendo os dias onde muito tem sido falado acerca de bênçãos, mas vamos ver na Bíblia Sagrada que bênçãos são essas, que bênçãos que a Bíblia fala que o Senhor preparou para nossas vidas. E a verdade prática diz assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então vamos falar também aqui um pouquinho acerca de predestinação e eleição. Vamos falar aqui também de presciência. Eu sei que é um assunto aí bastante discutido, mas vamos ver o que a Bíblia Sagrada nos fala acerca disso. Leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, em seguida do versículo 9 ao versículo 14, eu estarei lendo aqui com você, mas mais uma vez, depois pega a tua Bíblia Sagrada e verifique, tá legal? Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Versículo 11. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Ao longo da lição, vamos entender aqui claramente o que o apóstolo Paulo está nos dizendo nesse texto e como podemos aplicar essa palavra em nossas vidas. Dando continuidade, a introdução diz assim: nesta lição, vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade,
aprouve a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que, na carta, o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Então vamos estar abordando isso também. Vamos ver aí ao longo da aula acerca da misericórdia, acerca da bondade do nosso Deus. O ponto central diz assim: Deus nos concedeu bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então quero falar para você aqui, através dessa palavra, desse ponto central, que as nossas bênçãos, as nossas vitórias, elas são por meio de Cristo Jesus. O homem pode receber a bênção material que for, e se Deus quiser acrescentar, irmão, Deus acrescenta. Mas a maior bênção que o Senhor tem preparado para nossas vidas é bênçãos espirituais. E todas as bênçãos em nossas vidas, elas se dão por meio de Jesus. Se Jesus, irmão, não estiver no meio, não é bênção. Então é preciso que Jesus esteja no meio. Vamos lá. Tópico 1. A nova posição em Cristo. No passado, estávamos perdidos e condenados à morte eterna. Mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Então vamos ver nesse tópico a nossa nova posição em Cristo. Ou seja, quando aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, tudo se faz novo. E através de Jesus, sabe o que acontece? Nós que estávamos condenados à morte eterna, nós passamos a ter o quê? A ter direito, a ter o privilégio. Que privilégio? Privilégio da salvação. É isso que o Senhor prometeu para nossas vidas. Se estão falando coisas diferentes disso para você, meu irmão e minha irmã, é mentira. Vamos lá, item 1, a doxologia. Uma palavra aí difícil, né? Talvez quem não seja do mundo acadêmico, do mundo teológico, talvez tenha um pouquinho de dificuldade com essa palavra, mas vamos definir. Vou estar trazendo aqui uma definição que está no dicionário de teologia, produzido aí pela CPAD, na página 152. Diz assim: do grego doxa. Doxa quer dizer glória. Logia quer dizer palavra. Significa o quê? Manifestação de louvor e enaltecimento a Deus através de expressões de exaltamentos. Exemplo: Deus seja louvado, aleluia, e hinos. A doxologia não pode vir desassociada da verdadeira adoração. Ela exige adoração. Então, a doxologia, a qual estaremos abordando aqui nesse primeiro item, ela está falando de termos que relacionam a exaltação e o enaltecimento ao nome de Deus. Tá legal? Continuando a leitura. Após expor os versículos de abertura da Epístola de Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Aí, se puder, dá uma pausa no vídeo, abre a Bíblia, abre aí no livro de Efésios, capítulo 1, e dá uma lida aí, meu irmão. Pode ler a partir do versículo 1 ao versículo 14, tá bom? Vamos lá, continuando. Ele começa pela frase: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência
até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, ou para louvor da sua glória. Aquele a qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Então, o que eu vou falar aqui não é novidade, o único que é digno de ser adorado é Deus, o Criador dos céus e da terra. Só nosso Deus é digno de adoração. E cuidado, para não cairmos na falha de adorarmos a criatura e deixarmos de adorar o Criador. Tá legal? Só quem é digno de ser adorado é o Criador de todas as coisas. Item 2. As bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, capítulo 1, aqui está do 3 ao versículo 14, mas pode ler a partir do 1, tá bom? Leia aí esse Efésios capítulo 1. Aí aqui ele destaca, o escritor da revista, alguns pontos. Diz assim: tais como Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou-nos para sermos filhos e nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho, que realizou, e do Espírito Santo, que a garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. Eu quero destacar alguns pontos aqui, nessa leitura que fala acerca das bênçãos espirituais. Existe um ponto aí que é muito debatido entre irmãos, tá? Vou dizer irmãos, porque o dono da verdade é Deus, mas existem escolas teológicas de origens diferentes. Uns acreditam na eleição, outros acreditam na predestinação, mas quero destacar, irmãos, que a predestinação, que é citada aqui no livro de Efésios, ela é segundo o que? A presciência de Deus. O que é a presciência de Deus? A presciência de Deus nos diz, Ele conhece todas as coisas, então, segundo a tua presciência, conhecendo Deus todas as coisas, o que Ele fez? Ele nos elegeu, como está aqui em Efésios capítulo 1, versículo 4, segundo a tua presciência, Ele predestinou-nos para sermos filhos. Por que segundo a tua presciência? Porque Deus já sabia de tudo o que ia acontecer. Tá legal? Outra coisa, Deus, irmão, Ele não predestinou o homem ao inferno. Deus não predestinou o homem a queimar eternamente no inferno. Mas como que funciona isso então? Se a Bíblia fala que muitos foram chamados e poucos foram os escolhidos. Os escolhidos, irmão, do Senhor são segundo a tua presciência. Tá legal? Então Deus não predestinou o homem a queimar eternamente no inferno. Quando se fala aqui em predestinação, ele está falando segundo o conhecimento prévio do Senhor. Tá bom? Vamos lá. Item 3. A nova condição. A expressão em Cristo significa
que somos abençoados com toda a bênção espiritual, a partir de sua pessoa, a obra realizada no Calvário. Aí aqui temos 3 referências: João capítulo 1, versículo 3, Hebreus capítulo 5, versículo 9 e Hebreus capítulo 9, versículo 12. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão. Aí aqui tem mais uma referência, que já até citei aqui no início do vídeo, em 2 Coríntios 5,17. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida, em Adão, escravizada pelo pecado. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Aqui tem Romanos 5,8. Dá uma lida aí para você entender o que é filho da luz. Portanto, a nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo. E por isso, desfrutamos de todos os benefícios advindo dessa redenção. Então, meus amados, nós que aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós que pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados e hoje se esforçamos para andar pelo caminho estreito, pelo caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, caminho difícil, caminho de renúncia, mas o caminho que nos leva a Deus. O Senhor sabe o que Ele tem preparado para nossas vidas? Ele tem bênçãos preparadas para nossas vidas. Destaco aqui que as bênçãos não é porque merecemos, mas é pela misericórdia do Senhor. E a misericórdia do Senhor, meus irmãos, são as causas de não sermos consumidos. Então, se o Senhor tem bênçãos preparadas para nossas vidas hoje, é por causa da tua misericórdia. Tá legal? E o Senhor, irmão, aqui nos mostra por essas referências, a qual nós lemos, que Ele tem compromisso com o seu povo. São com aqueles que têm compromisso com Ele. Então, se você quer alcançar o favor imerecido de Deus para com os homens, se você quer fazer parte, irmão, dessas promessas, a qual o Senhor tem feito para nossas vidas, é possível? É possível. E o que é preciso fazer? Abra o coração e receba Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Se você receber Jesus em teu coração, meu irmão e minha irmã, o Senhor, Ele há de te alcançar também. E essas bênçãos, essas promessas, elas também te alcançarão. Louvado seja o nome do Senhor. Síntese do tópico 1. As bênçãos espirituais que os crentes receberam da parte de Deus possibilitam uma nova vida em Cristo e, portanto, devemos-lhe ser agradecidos. Então, devemos ser gratos a Deus por todas as bênçãos que Ele nos tem concedido. Mais uma vez, não merecemos. O homem, por sua natureza caída, não merece bênçãos de Deus, mas pela tua misericórdia e pela tua bondade estamos aqui. Então vamos ser gratos a Deus por tudo que o Senhor nos tem concedido. Mesmo que talvez você esteja passando por uma situação difícil, por um momento difícil, mesmo, irmão, com toda essa dificuldade que às vezes passamos aqui na terra, o Senhor, Ele tem sido bondoso e misericordioso conosco. Vamos lá, item 2. Uma nova vida cristocêntrica neste mundo. O que quer dizer cristocêntrico? Cristocêntrico quer dizer Cristo sendo o centro. Item 1 diz assim: a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina
é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer, por amor e misericórdia. Aqui temos 3 referências, Romanos capítulo 9, versículo 15 e 16, Romanos capítulo 11, versículo 32. Eu peço por gentileza, pausa aí o vídeo, aqui não tem só essas referências, tem outras. Abra a palavra do Senhor e verifica, tá bom? Que aí o que nós estamos lendo vai fazer sentido e você vai conseguir compreender o que está sendo dito aqui na aula. Mas se você não abrir a Bíblia, vai ficar um vácuo aí, tá legal? Essa lição ela deve ser acompanhada pela Bíblia Sagrada. Continuando a leitura. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse preeminência. Aí você pode abrir em Colossenses capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 20. O que nós vemos aqui? Que tudo que acontece em nossas vidas, mais uma vez, como já dito, é pela vontade de Deus. Continuando a leitura. Item 2. A plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Efésios 1:10. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Aqui tem mais 2 referências. João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Hebreus capítulo 1, versículos 2 e 3. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Pode abrir aí em Romanos 14, 11 e 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista. A ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. A dispensação ou administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui, a palavra grega para tempos não é cronos, que traz a ideia de cronologia, ou seja, tempo de homem, mas kairos, que se refere ao tempo divino, previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Atos capítulo 1, versículo 7. Então, meus amados, o Senhor já tem tudo preparado desde o início de tudo. Nada que acontece aqui no nosso mundo, nas nossas vidas, é por acaso. Deus, ele tem o controle sobre todas as coisas. E todas as coisas que existem, elas permanecem por causa dele. Então tudo, irmão, que tiver que acontecer, vai acontecer. Não adianta a gente ficar apavorado, a gente ficar assustado, a ficar atemorizado, não adianta. É melhor obedecer do que sacrificar, não é verdade? Então vamos obedecer a palavra de Deus, vamos fazer a vontade do Senhor e vamos ter em mente que tudo que acontece é pela permissão de Deus, tá bom? Vamos lá, item 3. Louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. A igreja, Paulo muda o pronome nós, ele e os judeus, para também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa.
Aí tem aqui Efésios capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 13. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro, senão louvar e glorificar a Deus. Aí aqui tem mais uma referência, Efésios capítulo 1, versículo 12 e 14. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Atos capítulo 17, versículo 28. Então, mais uma vez, tudo, irmão, na nossa vida deve ser para louvor e para a glória de Deus. Precisamos, irmão, realmente, se quisermos andar como Cristo andou, precisamos trilhar um caminho, precisamos seguir uma vida que realmente agrada ao Senhor. Tem pessoas buscando a glória para si, mas só quem é digno de glória, irmão, é Deus. Tudo que acontece em nossas vidas, embora tenha um esforço humano, o que você plantar, como diz a palavra do Senhor, o que o homem plantar, isso o homem ceifará, mas até a ceifa, ela se dá pela permissão de Deus. Tem aqueles que plantam e não colhem, e tem aqueles que colhem até aquilo que não plantou, não é verdade? Mas precisamos, irmão, plantar, precisamos fazer a nossa parte, e Deus, irmão, Ele faz a dele, tá? Mas tenha sempre isso em mente, que a Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Síntese do tópico 2, diz assim: os decretos eternos, planejados por Deus e executados por Cristo, incluem a salvação dos pecadores e a restauração de todas as coisas. É aí que nós entramos, a salvação dos pecadores. Quem são os pecadores? Todos os homens. Romanos 3,23 diz assim: pois todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então, quando se fala em pecadores, está se falando a todos os homens. Então, quando se fala em plano de salvação, a salvação que Deus oferece é para todos. Mas se Deus oferece a salvação para todos, por que nem todos são salvos? Porque nem todos querem receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas no plano do Senhor, no plano de Deus, que foi executado por Cristo, recapitulando, para fechar aqui a síntese do tópico 2, inclui a salvação dos pecadores, onde nós fazemos parte, e a restauração de todas as coisas. Então, tudo que existe nesse mundo, no universo, tudo que foi destruído por causa do pecado, por causa da desobediência do homem, quando chegar o tempo, na plenitude dos tempos, quando for o tempo do Senhor, existe um tempo que Deus restaurará todas as coisas. Então, tudo isso, irmão, que hoje está corrompido, será restaurado. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar aqui agora do terceiro e último tópico, que diz: o Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. É o que vamos estar vendo agora. São dois itens que vai falar sobre isso. O primeiro, o selo do Espírito Santo, e o segundo, o penhor da nossa herança. Vamos lá. Item 1, o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Citei isso até na aula anterior, mas aqui tem uma referência bíblica, Tito, capítulo 3,
versículos do 5 ao versículo 7. Vale destacar que o selo do Espírito Santo é diferente do batismo com o Espírito Santo. Todo servo de Deus, todo homem, toda mulher que recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, no mesmo momento, quando essa conversão ela é genuína, ele recebe ou ela recebe o selo do Espírito Santo. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Aqui temos uma referência, Romanos capítulo 8, versículos 9, 15 e 16. Pausa aí o vídeo e verifique na Bíblia. Continuando. E o maligno não lhes toca. Em quem que o maligno não toca? Nos filhos de Deus, naqueles que aceitaram Jesus, naqueles que receberam o selo do Espírito Santo. Tem pessoas pegando aqui esse versículo e aplicando de forma errada em sua vida. Quando que esse versículo, que essa palavra, ela passa a ser verdade na minha vida? A partir do momento que eu recebo o selo do Espírito Santo. Então, se você tem o selo do Espírito Santo de Deus na tua vida, o inimigo, irmão, ele não pode te tocar, a não ser que você dê brecha. Tem pessoas que não vigiam, dá brecha da legalidade, aí não tem para onde fugir. Mas se você está na presença do Senhor, se você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, o inimigo não toca na tua vida. Em raras exceções. A Bíblia, pelo menos o que me vem à memória, no caso de Jó, a Bíblia não fala de pecado sobre Jó, mas pela permissão de Deus, o inimigo vai lá e toca em Jó. Então, para o inimigo, irmão, tocar em nossas vidas, são duas condições. Uma, ou você dá brecha, e outra, ou por algum motivo específico Deus permita. Mas tenha isso em mente em nome de Jesus. Você que nasceu de novo, você que tem o selo do Senhor na tua vida, o maligno não te toca. Louvado seja o nome do Senhor. Essa, irmão, é uma das garantias que nós temos. Por isso que nós que somos servos do Senhor, não devemos ter medo do inimigo, porque ele não tem poder para tocar em nossa vida. Mas agora, se você anda uma vida relaxada diante do Senhor, aí já é outra coisa, tá bom? Vamos lá. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Aí você pode abrir aí em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Quem é a terceira pessoa da Santíssima Trindade? É o Espírito Santo. Tá? Recapitulando. Primeira pessoa da Trindade, Deus Pai. Segunda pessoa da Trindade, Deus Filho, nosso Senhor Jesus. E a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Vamos lá, continuando a leitura. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 7 e versículo 8. Então, irmãos, nos compete fazer o quê? Anunciar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. Quem vai convencer o homem do pecado e do juízo não sou eu e nem você. Quem vai fazer essa obra é o Espírito Santo. Nosso papel é anunciar a palavra de Deus. Tá legal? Continuando a leitura. E quem também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus, por meio do fruto do Espírito. Aqui tem mais uma referência, Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Então aqui você vai ver os frutos do Espírito. Quer saber se o Espírito Santo de Deus está na tua vida ou não? É só observar, meu amado, o testemunho. É só observar os frutos. Quer reconhecer o Espírito Santo na vida de alguém? Observe os frutos. Como assim os frutos? Observe o testemunho de vida. Não tem como
o Espírito Santo de Deus está na vida de uma pessoa e a pessoa viver na prática da mentira, do pecado, da prostituição, da idolatria, de todas essas práticas aí que não agradam a Deus. Quer saber quais são os frutos do Espírito? Abra aí em Gálatas capítulo 5 e dá uma lida aí, versículo 22 e versículo 23, que você vai ver o que o Espírito Santo verdadeiramente produz na vida do homem. Ah, mas se o homem já levantou a mão, já aceitou Jesus, já se batizou, já está com o nome escrito lá no hall de membros da igreja, isso não quer dizer que ele tem o Espírito Santo, não. Para o homem, para a mulher ter o Espírito Santo de Deus na tua vida, é necessário, irmão, que realmente haja o arrependimento. E nós reconhecemos isso a partir dos frutos. Tá bom? Vamos lá. Item 2. O penhor da nossa herança. O termo grego, arrabon, pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia, ou ainda, primeira parcela. Aqui tem referência em Efésios capítulo 1, versículo 14. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Efésios, capítulo 1, versículo 14. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Que tem uma referência em Mateus 24, 13. Tem outras referências na Bíblia, tem várias falando acerca disso. Lá em Apocalipse diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então precisamos, irmãos, permanecer em Cristo. Eu até diria que o maior desafio não é aceitar o Senhor Jesus. O maior desafio, irmão, depois desse passo, que é crucial, é o divisor de água em nossas vidas, sabe o que é? É permanecer firme no Senhor. Tá legal? Então, é permanecer, irmão. Você talvez já conheça a palavra, talvez você já até entenda o que está sendo dito aqui nessa aula, mas não adianta só conhecer. Não adianta eu estar aqui também ensinando a palavra do Senhor se eu não vivo a palavra de Deus. O que vai, irmão, valer realmente nossas vidas é se nós praticamos ou não a palavra de Deus. Tá legal? Mas tenha isso em mente. Se você tem o selo do Espírito Santo na tua vida, pode ter certeza que você e eu, nós temos o quê? A garantia, como dito aqui nesse exemplo do apóstolo Paulo, que equivalia a um depósito, que equivale a um penhor. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando chegar o grande dia, estaremos com Cristo. Mas para que isso aconteça, é necessário ter o selo do Espírito Santo. Tá bom? E quando que vai ser esse dia? Ele pode ser por dois momentos. Ou pela morte, porque o homem morre, mas a Bíblia fala que nos últimos dias haverá um advento chamado arrebatamento. Está lá em 1 Tessalonicenses, depois você leia. Lá vai dizer o quê? Que quando chegar aquele grande dia, o Senhor arrebatará. Então existem pessoas, quem sabe não seja a nossa geração, pode ser que nós também não venhamos passar pela morte, mas que nós venhamos viver o arrebatamento. Ou seja, ou pela morte ou pelo arrebatamento. Vamos estar um dia com Deus. E se nós tivermos o selo do Espírito Santo sobre as nossas vidas, a nossa salvação ela está garantida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Síntese do tópico 3. Diz assim: o Espírito Santo faz morada na vida daqueles que recebem a salvação, os identifica
como pertencente a Cristo e lhes garante a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o selo do Espírito Santo em nossas vidas é a garantia que somos de Cristo. Amém? Vamos lá, conclusão. Nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo desígnio divino estará plenamente executado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, é só continuar, é só permanecer. Você que está aí caminhando diante do Senhor, não desanime, não retroceda, mesmo que por um tempo estejamos sofrendo, estejamos passando por dias difíceis, vai chegar um dia a qual o Senhor restaurará tudo em nossas vidas e tudo retornará ao seu lugar. Amém? Que Deus assim abençoe em nome de Jesus. Se tiver aí alguma dúvida, deixa aí nos comentários que estaremos respondendo. E eu vou estar disponibilizando aqui também o questionário, tá legal? Então, responda o questionário. Dá uma olhadinha aí, não vou disponibilizar a resposta, mas pode passar para mim, tá bom? E depois eu vou estar comentando se está de acordo aí com a lição, sim ou não. Se você não entender o questionário, volta aí o vídeo, assiste a aula de novo, ou vê os tópicos, as respostas para esse questionário, você estará encontrando aí na lição. Que Deus assim abençoe em nome de Jesus. O primeiro questionário diz assim: qual é a característica do Efésios capítulo 1, do versículo 13 ao 14? Pensa aí direitinho de acordo com a aula e responda. Segundo questionário: de onde provém as bênçãos espirituais? Terceiro: o que a frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, Efésios 1:9, sinaliza? Quarto: o que a expressão também vós indica? E a última pergunta: tempos bíblicos, como era usado o selo? Facinho, facinho, tá bom? Mesmo assim, se tiver em dúvida, volta aí a aula, assista de novo. Se algum ponto aí não ficou claro, deixa aí nos comentários também que eu posso estar esclarecendo. Ah, sou muito tímido, sou muito tímida, me manda mensagem pelo zap que eu também te respondo, tá bom? Eu só peço que os questionários sejam de acordo com a lição, tá bom? Deus abençoe a todos, fica na paz e até a próxima.